transformou uma queixada em uma verdadeira arma, já que com ela matou nada menos do que 1000 homens. E ainda começou a cantar assim: com a queixada de um jumento matei 1000 homens. Com a queixada de um jumento fiz montões e montões de corpos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clareia. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a segunda parte da história de Sansão. Como era costume, houve uma festa para os noivos. No caso, foi um banquete oferecido pelo próprio Sansão e durou 7 dias. Normalmente, essa celebração acontecia na casa da noiva, sendo que as negociações para a união eram feitas diretamente com a família da noiva. E nessa situação, a noiva continuava morando na casa dos seus pais e seu marido a visitava às vezes. Normalmente, nessas festas, o vinho era servido e foi provavelmente nesse momento que Sansão quebrou o seu voto de Nazireu mais uma vez. Fato é que quando os filisteus viram Sansão, trouxeram 30 rapazes para festejar com ele. E ele propôs um enigma, apostando 30 túnicas de linho puro e 30 roupas finas. E eles aceitaram o desafio. E Sansão disse assim: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. 3 dias depois, eles ainda não haviam encontrado a resposta. Então, no 4º dia, eles disseram para a mulher de Sansão: dê um jeito de fazer o seu marido dar a resposta para a adivinhação. E eles ameaçaram colocar fogo na casa dela e queimar ela junto. Então, a mulher de Sansão começou a implorar e a chorar, dizendo assim: você não me ama, você me odeia. Você deu uma adivinhação aos meus amigos e não me deu a resposta. E ele respondeu dizendo que não havia contado a resposta do enigma nem mesmo para os seus próprios pais. E completou dizendo: por que eu iria contar a você? Então ela chorou todos os outros dias da festa. E no 7º dia, quando a festa já estava acabando e o prazo da adivinhação também, e como a mulher não parava de insistir e de chorar, Sansão acabou contando. E ela, por sua vez, contou a resposta aos seus amigos. Assim, no mesmo dia, antes mesmo de anoitecer, os homens da cidade disseram a Sansão que sabiam a resposta do enigma. E ele argumentou que eles só sabiam a resposta porque a esposa havia contado, porque tinham conversado com a mulher dele. Então, nesse momento, o Espírito do Senhor fez com que ele ficasse forte. E ele desceu até Asquelon e ali matou 30 homens. Tirou as roupas finas que eles vestiam e deu aos rapazes que tinham aceitado a aposta, os que tinham respondido a adivinhação. Depois ele voltou para a casa do seu pai, furioso com o que havia acontecido. Algum tempo depois, Sansão foi visitar a sua esposa e levou para ela um cabrito, como era costume na época, e disse ao pai dela que queria encontrar com a sua mulher. Mas o pai não deixou e respondeu que depois de tudo que havia acontecido, acreditou que Sansão não gostava mais dela, que na verdade achava que Sansão até odiasse ela. Por isso acabou dando a mulher dele como esposa para um amigo de Sansão e acabou oferecendo a irmã mais nova para se casar com ele, alegando que ela era ainda mais bonita. Mas Sansão disse assim: dessa vez eu não sou responsável pelo que fizer com os filisteus. E foi então que ele caçou 300 esposas. Depois amarrou de 2 em 2 pelos rabos e prendeu uma tocha nelas. Pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações. E o fogo queimou não só o trigo que já havia sido colhido, mas também o que ainda estava nas plantações. E até os bosques de oliveiras foram queimados. Os filisteus perguntaram o que havia acontecido, quem havia feito aquilo. E ficaram sabendo da história toda. E o motivo real, que tudo aquilo aconteceu porque o sogro de Sansão havia dado a esposa dele para o amigo dele. Então, os filisteus queimaram viva a mulher de Sansão e a família dela. E diante disso, Sansão jurou que se vingaria. Ele ficou tão furioso, mas tão furioso, que matou muitos deles. Depois ele saiu de lá e foi para uma caverna na rocha de Etã. Então os filisteus foram atacar a cidade de Leí.
Na verdade, eles estavam procurando por Sansão. E quando os homens de Judá souberam disso, 3.000 homens de Judá se juntaram e foram até aquela caverna conversar com Sansão. Eles explicaram que a intenção deles era entregá-lo realmente aos filisteus. Sansão pediu que eles prometessem que não matariam. E diante da promessa, ele permitiu que eles o amarrassem. O que eles fizeram? Com 2 cordas novas. Então, levaram Sansão até Leí. E os filisteus, então, quando o viram, vieram encontrá-lo, gritando. Porém, o Espírito do Senhor fez novamente com que Sansão ficasse forte. E ele arrebentou as cordas que amarravam seus braços e as suas mãos como se fossem linho queimado. E ele encontrou por ali uma queixada de jumento, que ainda não estava seca, e portanto não quebradiça, ainda estava forte. E transformou numa verdadeira arma, porque com ela matou 1.000 homens. E foi aí que ele começou a cantar. Com a queixada de um jumento matei 1.000 homens. Com a queixada de um jumento fiz montões e montões de corpos. Depois, ele jogou a queixada fora. E aquele lugar ficou conhecido como Ramat-Leí, o monte da queixada. Então, Sansão ficou com muita sede e clamou ao Senhor. Deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora para cair na mão dos incircuncisos? Então, ainda na cidade de Leí, Deus abriu um buraco e dele saiu água. E quando Sansão bebeu da água, se sentiu bem melhor. E aquela fonte foi chamada de Inhacoré. E a história de Sansão continua. E é o que vamos acompanhar no próximo vídeo. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e comentar também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.